Leitura do livro número 2 de Cryon, Não Pense Como um Humano, capítulo 12, leitura amadora por César Guedini, página 89. Ciência. Do escritor. Tenho imensas perguntas sobre a ciência que gostaria de fazer a Cryon, apesar de saber que se trata de um tema que não pode ser respondido com a clareza que eu gostaria. A razão é boa e compreensível. Se as respostas nos fossem oferecidas numa bandeja, dispensando-nos do trabalho para as encontrar, simplesmente a aprendizagem não ocorreria e não poderíamos ajudar o planeta através do autoconhecimento. Cryon disse-nos repetidamente que a nova ciência surgirá nos próximos anos, através do equilíbrio e da iluminação. Os humanos ajudarão os humanos. Assim tem que ser, e respeito esse processo. Entretanto, sinto-me tomado por uma grande curiosidade. Não faz mal fazer perguntas, ainda que Cryon não lhes responda diretamente. Frequentemente, dá-nos apenas pistas e intuições sobre do funcionamento das coisas. Quem sabe se, algum dia, a informação que se segue venha a ser o catalisador daquele que utilizar essas pistas para criar o primeiro aparelho antigravidade. O universo se ri disso, pois já sabe que tem uma boa intuição no que diz respeito à verdade dessa afirmação. Enquanto canal, receptor e sobre do trabalho de Cryon, sinto permanentemente uma impressão subjacente. Tudo é lógico e segue uma ordem. Até os acontecimentos que consideramos mais estranhos derivam da ordem e da física universal. Volto a afirmar que a compreensão científica atual foi a magia de ontem. Se realmente compreendem isto, então poderão compreender que a magia de hoje é a verdade de amanhã. A metafísica terá que mudar de nome, quando a filosofia já não poder ir além da física, o que é uma forte possibilidade. É verdade que nem todo o funcionamento do universo será do nosso conhecimento, que não poderemos saber tudo enquanto estivermos em período de aprendizagem, mas uma boa parte da relação entre mente e matéria, que nesses escritos surge um pouco como uma embrulhada para os cientistas, será finalmente definida e compreendida. Não consigo imaginar melhor entidade superior para fazer perguntas sobre a ciência, pois o trabalho de Cryon gira à volta do magnetismo. Isto quer dizer que ele lida com a própria essência do núcleo da ciência terrestre, uma vez que o magnetismo é o encontro básico entre a nossa biologia e a Terra. Participa no grande mistério da gravidade, no debate da nomenclatura da luz e no comportamento das partículas subatômicas. Este prefácio do escritor, mais uma vez, foi escrito antes da canalização, de modo que o leitor possa unir-se a mim e aos meus pensamentos, antes que qualquer resposta relacionada com este tema seja oferecida. Vejamos, pois, o que Cryon tem a dizer sobre a ciência. Cryon aborda o tema ciência, canalização de dezembro de 1993. Saudações, meus queridos humanos. Tal como meu sócio afirmou, jamais lhes darei informações que deixem a descoberto a sua duplicidade. Também não proporei temas de reflexão para os vossos cientistas terrestres que possam pôr em risco os novos níveis de aprendizagem em que se encontram. Não obstante, respeitando a propriedade da nova energia, estou autorizado a oferecer pistas que surgem pela primeira vez nestas leituras. O intuito é impulsionar os cientistas a utilizar tais pistas para solucionar os problemas científicos com que se debatem. Esta informação, combinada com a nova energia que conquistaram, lhes proporcionará as respostas. Até ao momento, e através de todos os escritos e canalizações, ofereci, ocasionalmente, informação valiosa para explicar coisas em que vocês refletem presentemente. Um exemplo é o seguinte. Embora talvez não se tenha detido neste assunto, lhes falei no início deste livro
de um fenômeno que está sendo estudado atualmente pela sua ciência, mas acerca do qual talvez nada venha a ser publicado. Há uma energia muito alta, de raios gama curtos, que está se chocando contra a atmosfera. Lembram-se por quê? Voltem atrás e procurem a resposta no início desses escritos. É uma solução espiritual, embora não seja insólita para a vossa física, uma vez que o plano espiritual está eternamente casado com o plano físico. O plano espiritual constitui a base da sua ciência e estabelece as regras para as observações que fazem diariamente. O pintor, um dia, chegou e cobriu a terra com amor e atributos espirituais. Isto impregnou-a de energia e ela respondeu com vida e equilíbrio, unificando para sempre o pintor com a terra e com a força vital que havia nela. Os humanos, a quem se encarregou a tarefa de caminhar pela terra sem acesso à realidade da verdade, descobriram recentemente provas dessa pintura. Não obstante, continuam a desconhecer e a desprezar a existência do pintor, pois não veem qualquer razão para deixar de acreditar que a pintura se criou a si mesma. Quando um dia, finalmente, descobrirem o pintor, o equilíbrio do três ficará evidente e deixarão de ser enganados pelos atributos da pintura. Sem o pintor, não pode haver consciência da razão porque as tintas foram misturadas da maneira que foram e até porque combinam tão bem umas com as outras. Em relação à ciência da Terra e em geral, fiz uma advertência sobre do vosso método científico. Está atrasado em relação ao que deveria estar. Na realidade está invertido, por assim dizer. Deveriam considerar todos os fenômenos, por mais estranhos que possam parecer, e formular a pergunta: existe alguma correlação consistente nesses fenômenos que exija uma investigação mais profunda? Em vez disso, porém, limitam-se a usar o que já sabem e, a partir daí, extraem as suposições que encaixem naquilo que compreendem, ou que julgam compreender. Aplicam essas suposições ao que vem acontecer à sua volta, e se esses pequenos postulados não encaixam no que está realmente acontecendo, com frequência rejeitam completamente o acontecimento. Meus caros, isto não vos servirá para nada. Eis um exemplo. Usando este método, desprezaram efetivamente o equilíbrio bipolar natural dos órgãos do corpo humano e, assim, ignoram igualmente a forma de o medir e de o equilibrar, apesar das provas que vos rodeiam há séculos. Como podem ignorar algo que é tão evidente? Da mesma forma, desprezaram as influências astrológicas, assim negando que o movimento do seu sistema solar interage com o seu magnetismo, tanto planetário como biológico. Quanto tempo mais levarão para aprender a trabalhar retrospectivamente a partir de fenômenos gerais? Deveriam dizer a vocês mesmos: estes fenômenos, por muito estranhos que possam parecer, merecem ser investigados porque existem e parecem consistentes. Se, tal como funcionam, existe uma correlação com algo válido para os humanos ou para a Terra, como é que então isso opera? Todavia, o que estão dizendo é: as coisas que estudamos e compreendemos funcionam de determinada maneira e, basicamente, descobrimos a razão por que funcionam assim. Mas, ao aplicarmos a nossa compreensão aos fenômenos inexplicados, verificamos que uma coisa não encaixa na outra. Assim sendo, negamos a existência da realidade nesses novos fenômenos. Por acaso se percebem do retrocesso que isso significa? O todo maior deveria ditar o estudo das partes que fazem funcionar. Em vez disso, porém, vocês dedicam-se a examinar as partes individuais e extrapolam para o todo o suposto funcionamento universal. Caros cientistas, devem deixar de lado o seu ego e questionar um astrólogo sério sobre desse sistema que a sua cultura desprezou. Permitam que ele vos mostre as fortes correlações nele existentes, que narre a sua longa história
que vos fale do seu uso ao longo dos milhares de anos na existência humana. Depois pesquisem, de uma forma científica, de fora para dentro, os como e os porquê, dado ser essa a sua especialidade de investigação, lógica e transparente. Construam o seu próprio modelo sobre de como a astrologia funciona cientificamente. Acrescentem-no à sua lista de ferramentas humanas e utilizem-no em benefício próprio. A astrologia não é mística, é uma ciência. Como é possível que não desejem investigar essas coisas aparentemente intangíveis? Isto não é uma advertência, mas uma verdadeira pergunta, pois existe de fato uma razão para recusarem esse tipo de investigação. Há uma responsabilidade espiritual ligada a essas descobertas, na qual repousa um campo completamente diferente. Imaginem que dentro de 50 mil anos, uma cultura muito diferente aterra nesse planeta e descobre uma pequena parte das suas novas e complexas rampas de lançamento de veículos espaciais. A partir dela, extrapolam o seu provável uso e o propósito do veículo. Depois, baseando-se na compreensão científica da sua própria cultura, fazem uma projeção gráfica do aspecto que poderia ter tido e incluem tudo na sua história dos humanos. Muito mais tarde, os filhos desses seres crescem, regressam à Terra e descobrem o verdadeiro veículo completo e intacto. Porém, não o reconhecem, pois é 10 vezes maior do que tinham imaginado e mostra uma configuração inapropriada para voar. Assim, o que tem na sua frente não tem qualquer semelhança com o veículo humano que estudaram nos livros de história e do qual viram desenhos. Em consequência, classificam o veículo espacial como uma espécie de manifestação artística da Terra, ou como uma estátua espacial que os humanos devem ter adorado. Por fim, se basearem na história que já conhecem dos humanos, aquilo não poderia ter tido qualquer utilidade. Percebem como a fixação cognitiva em uma das partes obscureceu a realidade do todo? Se essa suposta cultura, em vez da parte da rampa de lançamento, tivesse descoberto o próprio foguete propulsor, as conclusões teriam sido totalmente diferentes. Infelizmente, muitos cientistas e líderes religiosos terrestres já fixaram as suas opiniões eruditas sobre de como o todo tem de funcionar, mas não o reconhecem quando vem a funcionar na sua frente. Não reconhecem porque o que vem não se encaixa nos objetivos que imaginavam. Em consequência, rejeitam que possa ser como é realmente. Cientistas, ouçam bem. Como é possível que seres de outras culturas terrenas consigam curas espetaculares com tanta frequência e de formas tão estranhas? Por acaso isso não merece uma verdadeira investigação ou será que desprezam tudo isto só porque não encaixa no seu modelo pré-estabelecido? Como é possível que um corpo humano retire de si mesmo milagrosamente uma doença, quase da noite para o dia? Existe documentação que dê crédito sobre isso, que se relaciona com a energia do pensamento. E estão fazendo alguma coisa com elas? Ou estão ignorando-a? Também os atributos magnéticos são fundamentais, quer para o comportamento, quer para a saúde humana. Concentrem-se neles. Comecem, finalmente, a compreender o que se passa com a polaridade e com o magnetismo no âmbito da saúde e do comportamento. Isto, além de imensamente útil, proporcionará ferramentas capazes de aumentar o seu período de vida já. É uma velha tecnologia. Voltem a descobri-la. Lembrem-se do seguinte: quanto mais se aproximarem da verdade física das coisas, tanto mais próximos se encontrarão dos princípios espirituais básicos. Se o seu sistema de crenças despreza a espiritualidade, considerando que isso não tem cabimento na ciência, então não tardarão a chegar a um impasse pessoal. Quando seus colegas, que não se sentem afetados por essa miopia, começarem a mostrar progressos e compreensão no seu trabalho científico, apresentando postulados e os êxitos por eles conquistados,
será que continuarão a rejeitar esses assuntos? Vocês estão a dirigir-se muito rapidamente em direção a uma ponte e a um muro. Um representa a revelação, o outro, ignorância. Nenhum de vocês tem que se converter repentinamente em espiritual ou esquisito para cruzar essa ponte. A única coisa de que precisam é de uma mente aberta a todas as possibilidades, e não só aquelas que vos pareçam aceitáveis. Continuo a ser o mecânico, o mestre magnético, o cientista. Continuo no amor. Cryon. Capítulo 13. Perguntas de caráter científico. Pergunta número 33. Desejo começar com a pergunta mais importante que tenho para fazer sobre um tema que muitos gostariam de saber alguma coisa. Podemos vir a descobrir a antigravidade? Existe tal coisa? Os OVNIs utilizam-na? O termo que vocês utilizam, antigravidade, é incorreto. Devem mudar totalmente o seu conceito sobre do que isso seja e de como pode ocorrer, antes de descobrirem do que se trata. Acaso diriam que uma pessoa tomada pelo ódio está cheia de anti-amor? A gravidade decorre totalmente dos atributos da massa e do tempo, uma das quais vocês podem mudar. O que me proponho descrever agora não é nada de novo, mas ainda não foi desenvolvido no seu planeta. Foi observado aqui pelos humanos, mas devido à época em que tal ocorreu, não houve luz verde para ser desenvolvido. Nenhuma entidade universal alguma vez impediu que tal acontecesse, mas quando refiro o termo época em que ocorreu, quero dizer que a tecnologia para sua experimentação não estava pronta e, portanto, nada aconteceu quando ocorreu a descoberta. Devem saber o seguinte: a maioria das suas leis físicas está correta. Realizaram um excelente trabalho de observação e documentação da física dos objetos mais comuns que vos rodeiam. As vossas matemáticas são boas e os postulados que aplicam ao comportamento da massa também são bons, pelo que, apesar de tudo, fazem suposições interessantes e compreensíveis sobre ela. Já sabem que a gravidade é um atributo da massa e que está sempre presente. Aquilo a que não deram muita importância nas suas reflexões é, número 1, como se relaciona a gravidade com o tempo, algo que não podem conceber ou mudar com facilidade, e 2, que a questão da gravidade, massa, tempo não é linear. Falemos apenas do tema massa-gravidade. Vocês julgam ter observado nos confins do universo objetos de grande massa e gravidade, mas com um pequeno tamanho físico. Isso vos levou a concluir que a densidade também é muito importante na fórmula da massa. Não obstante, a vossa ideia sobre de como a massa se torna densa não é correta. Conseguiram medir como um objeto se move no espaço e, em consequência, passaram a poder calcular a sua massa. Se também conhecem o seu tamanho, então podem calcular a sua composição: gás, rocha, gelo, vapor, etc. Pois estão considerando a densidade, que é a chave da verdadeira medição da massa. A maior parte do universo é composto de elementos com proporções simples de tamanho/densidade, e a verdadeira chave do mistério da massa e da densidade dos objetos é a forma como eles se movem em relação a outros objetos. Porém, sentem-se desconcertados quando encontram objetos que não se comportam deste modo determinado. Lembre-se do seguinte: as suas observações estão limitadas pela sua própria estrutura do tempo. Significa isto que as propriedades da gravidade são um resultado da massa e do tempo. E, como já lhes disse, não são lineares. Assim, vocês limitam-se a ver as propriedades que dizem respeito à sua própria estrutura de tempo, que é linear. Se fossem capazes de se afastarem dessa posição, ainda que fosse só ligeiramente, veriam um cenário de atributos da gravidade completamente diferente. O que aconteceria se você, acabado de chegar à Terra, passasse 30 anos numa ilha primitiva do equador terrestre?
Você, um cientista acostumado a utilizar somente a observação, estudaria as propriedades da água o mais profundamente possível até adquirir a sensação de a ter compreendido totalmente. Tinha água à sua volta, mais do que alguma vez poderia ter imaginado. Por dispor dela onde quer que a encontrasse, sentia-se à vontade com as suas propriedades. A sua forma de se deslocar e de se refratar visualmente, de fluir em pequenas correntes sobre a terra, o seu peso no momento de ser transportada, etc. Tudo isso se converteria numa certeza física. De repente, porém, surge uma nave espacial que o leva para o Polo Norte. Ao chegar lá, de certo se sentiria desconcertado ao descobrir imediatamente um novo atributo da água, que, quando faz frio, a leva a ficar dura como uma pedra. Imagine água dura, que conceito! No entanto, você nunca poderia ter chegado a essa conclusão por si mesmo, pois na sua ilha não podia simular essas condições. Julgava ter compreendido a água completamente, mas agora descobre que afinal não é assim. Ora, acontece o mesmo com a sua limitada observação da massa na sua ilha de tempo. Muitos de vocês concluíram corretamente que o magnetismo e a eletricidade jogam um papel fundamental na determinação dos atributos da massa e que as variáveis magnéticas que a determinam funcionam, frequentemente, dentro de partículas muito pequenas para criarem a densidade de um objeto e a sua estrutura de tempo. Se são capazes de ver aquilo que parecem ser pequenas partículas com tremendos atributos de massa, elevada massa / forte gravidade, acaso já vos passou pela cabeça pensar no inverso? O que estou dizendo é aquilo que chamam antigravidade corresponde de fato à sua busca daquilo que chamarei uma condição sem massa. É a mecânica da partícula pequena que determina de fato a massa de um objeto e, em consequência, a gravidade e a estrutura do tempo que rodeiam esse objeto. Acaso conseguem imaginar um objeto com densidade zero, seja qual for o seu tamanho? Raras são as coisas no universo nesse estado, embora seja algo que se pode criar artificialmente, utilizando apenas o mecanismo da densidade das partículas que determinam a massa do objeto. As vossas fórmulas científicas não permitem fazer isto. E algumas das melhores teorias que concebem nem sequer estão preparadas para permitir a existência de um objeto sem massa. Através das suas melhores teorias, podem deduzir-se que, se o que vos digo é correto, a energia de um objeto sem massa seria igual a zero. Tendo postulado que a massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz equivale à energia de um sistema isolado, esse próprio postulado tem que equivaler para um objeto sem massa, a uma energia zero também. Acaso já imaginaram as situações que um objeto com massa negativa poderia criar? Que conceito tem sobre a energia negativa? Também poderão estar interessados, apesar de não ter relação com essa discussão científica, na reação da luz perante um objeto sem massa. Se já calcularam que a gravidade forte inclina a luz, o que pensam que a total ausência de massa, energia e gravidade poderiam fazer a luz que rodeia um objeto? Convinha que refletissem sobre isso. Entretanto, considerem também a massa negativa, a energia negativa e a gravidade invertida. A experimentação com as linhas de influência de um campo magnético que corram em ângulos retos em relação a outro campo elétrico também proporcionará resultados na sua investigação no sentido de alterar a massa de um objeto. Estes são os mecanismos para alterar temporariamente o comportamento da polaridade de uma pequena partícula, o que se traduz por densidade, pela sua ausência ou inversão, densidade negativa. A quantidade, a configuração e outros parâmetros deste trabalho dependem de vocês. Quando descobrirem como podem alterá-los, tenham cuidado, pois com isso também criarão uma pequena deslocação de tempo. Isso poderá ser fisicamente perigoso,
enquanto não compreenderem como os objetos interagem corretamente nas deslocações de tempo alterado. Ainda que compreendam que esse sistema mecânico tem que ser circular, não façam qualquer suposição sobre a configuração dos campos magnéticos e elétricos que interagem, nem sobre de qual deveria ser o meio para criar as polaridades desse sistema. Lembre-se, porém, que para transportar uma carga também pode-se usar gás e metais líquidos. Ainda que pareça um mistério no contexto dessa discussão, não se surpreendam se descobrirem que a água sob pressão também tem um papel importante neste sistema. Com grande ironia lhes digo que este estado sem massa foi criado exatamente na oficina de um grande cientista ligado à eletricidade na cultura do continente americano, não há muito tempo. Se pudessem visitar a sua oficina, observariam os buracos abertos no teto e nos isoladores de vidro moído por onde saíram literalmente disparados os objetos sem massa, voando em todas as direções. Se este cientista tivesse nascido 50 anos mais tarde, teria podido controlar a sua experiência. Mas, tal como as coisas aconteceram, não pôde dispor das ferramentas de precisão que vocês dispõem presentemente para conduzir e controlar tal experiência. A sua grande paixão consistiu em compreender este fenômeno, mas por ser tão incontrolável e esporádico, nunca conseguiu que outras pessoas o presenciassem, uma vez que estava impossibilitado de o repetir de forma consistente. Isto o deprimiu muitíssimo em anos posteriores, pois possuía uma poderosa mente tridimensional num corpo que não pôde esperar o tempo suficiente para que as novas tecnologias pudessem demonstrar as suas criativas ideias. Parênteses. Julgo que Cryon refere Nikola Tesla, o grande concorrente de Thomas Edison, inventor da rádio e da corrente alternada. Fecha parênteses. Portanto, este estado sem massa não é um pensamento novo para vocês e continua a ser reconhecido como algo viável dentro de muitos grupos humanos, embora não tenham sido capazes de pôr a funcionar. Talvez esta canalização contribua para impulsionar aquele que o venha a descobrir e a desenvolver. A sua pergunta sobre os OVNIs foi significativa, pois esta questão que temos estado a debater faz parte do sistema que eles utilizam para viajar na sua gravidade. Já vos dei pistas sobre do que ocorre realmente dentro do campo de influência de um objeto sem massa, mas devem compreender que um verdadeiro objeto sem massa já não obedece às leis da física da sua estrutura temporal. Os inesperados aparecimentos e paradas, as velocidades e as bruscas mudanças de direção denunciam claramente um objeto sem massa, pois um OVNI cria a sua própria influência energética sobre tudo que o rodeia. Compreendam também que, tal como afirmei, o enquadramento temporal de um objeto sem massa é ligeiramente diferente do seu, o que fará com que vocês pareçam mais lentos do que ele. A reação desse tipo de objeto às moléculas de massa tradicionais também é previsível. Devido ao ligeiro deslocamento do tempo, eles tendem a alterar o número de elétrons dos átomos com os quais entram em contato direto. Esta é uma chave de como detectar um objeto sem massa, ainda que não o possam ver. Um verdadeiro objeto sem massa não é afetado pela influência do seu campo gravitacional, apesar de essas máquinas que vos visitam demonstrarem grande capacidade de manobra. Disto vocês poderiam deduzir que os atributos da massa podem ser alterados e reorientados. O que aconteceria se a massa negativa, não sincronizada com a sua estrutura temporal, fosse dirigida contra a massa tradicional? A resposta é repulsão. Esse seria o resultado de focar uma massa negativa contra a massa comum da Terra. Em consequência, vocês ficaram agora sabendo que os atributos da massa são realmente sintonizáveis e que, com mais do que um motor de massa, um sistema de objetos interligados poderia ser multifacetado ou dispor de vários atributos ao mesmo tempo. Certas partes de um sistema interligado podem sintonizar-se com certos atributos de massa
enquanto que outros podem ser sintonizados diferentemente, embora isto não exista naturalmente no universo. Uma parte pode ter uma massa negativa, estar em repulsão com a massa comum, enquanto outra pode ter os atributos de massa comum, que é mais pesada do que a massa negativa. Desde que seja coordenado com precisão, esse sistema pode permitir um movimento altamente controlado em todos os planos. Isto também deveria explicar as anomalias magnéticas relacionadas com as experiências com OVNIs que vocês têm vindo a documentar, assim como as interferências que produzem nos seus aparelhos de rádio. Esses sons não são de fato sons, mas simplesmente o resultado de uma constante e primorosa sintonização da densidade dos motores de massa, que podem ser até 7. O magnetismo implicado nisto produz interferências nos transmissores de rádio que, ao fim e ao cabo, são magnéticos. Cada motor de massa controla um pequeno plano de massa em questão. Sucede frequentemente que alguns dos sistemas desses veículos estão vinculados a um sistema controlado, de tal modo que muitos deles parecem mover-se em conjunto, como se fossem um só. Esta é uma forma eficiente de impedir que os motores de massa de muitos sistemas interfiram entre si ao reagirem com a gravidade da Terra. Não só é eficiente, como é necessário. Para que isto funcione, o operador dos motores tem que conhecer plenamente os atributos comuns de massa dos objetos que puxa e dos objetos que empurra, pois as leis da gravidade permanecem constantes numa determinada estrutura temporal. Assim, para empurrar ou para atrair uma quantidade de massa conhecida, apenas são alteradas a densidade da massa e a polaridade dos planos do veículo. No entanto, as anomalias gravitacionais da Terra podem causar estragos num sistema como este, sendo por esta razão que, por vezes, alguns desses veículos acabam caindo. Certas anomalias da consistência gravitacional do seu planeta são conhecidas, embora outras sejam desconhecidas. Acreditem, a maioria delas já foi bem estudada e surge nos livros de bordo daqueles que vos visitam regularmente. São como os perigos submersos de um porto aparentemente tranquilo para um barco de madeira que cruzasse os oceanos. Boa parte dos progressos técnicos nesse campo são alcançados através da aplicação de atributos de alta e de baixa densidade a quantidade cada vez mais pequenas de matéria, reduzindo assim o tamanho do aparelho que realiza o trabalho. Quanto mais aprenderem sobre a estrutura atômica, tanto mais claro isso se tornará. A chave global é a polaridade da pequena partícula e o seu comportamento. Talvez a sua pesquisa devesse começar pelo muito pequeno. Aprender como interagem os átomos quando são expostos a parâmetros elétricos muito específicos. Inclusivamente, uma pequena alteração na distância entre o núcleo e as órbitas dos átomos pode significar uma grande diferença na densidade da massa. Descubram as regras por que são tão grandes as distâncias entre o núcleo e as partículas que os orbitam. Como podem alterar isto? Uma última advertência muito importante sobre esse assunto. Protejam-se quando fizerem essas experiências. Os resultados de um só motor de massa eficiente pode afetar a sua biologia, apenas com uma pequena exposição. Quando finalmente descobrirem como utilizar o sistema, terão de se proteger se decidirem se servir dele. A proteção é fundamental. Comecem por experimentar o vidro moído como isolador. Rapidamente descobrirão as suas propriedades. O resto se tornará evidente. Pergunta número 34. Fico satisfeito por ter feito a pergunta anterior. E, por falar em estrutura atômica, por acaso existe algo de assombrosamente novo que ainda não tenhamos descoberto? Sim. Para além do que foi dito anteriormente sobre do que acontece quando se começa a manipular as polaridades,
ainda há outros aspectos por descobrir. Uma das coisas mais interessantes, porém, será quando descobrirem os gêmeos. Oculta na estrutura atômica comum está algo que desconcertará completamente, pois parecerá contrariar todas as leis do tempo e do espaço. Os gêmeos são um par de partículas atômicas que sempre se relacionam entre si e que sempre andam aos pares. Não vos direi, porém, para onde tem que olhar. Acreditem, irão saber quando descobrirem. Alguns já viram as suas pegadas. O seu comportamento irá assombrá-los. Descobrirão que, quando são estimulados corretamente, sempre se deslocam juntos como um par. Quando se experimenta aumentar a distância que os separa, continuam a mover-se juntos. Não importa o quanto se separem um do outro, continuarão a deslocar-se juntamente. Inclusive, se uma delas fosse lançada para o espaço, para viajar para além do seu sistema solar, continuariam a mover-se como um só. Se uma for estimulada, a outra também reagirá. Formam um par eterno e são indestrutíveis. Se a energia de uma delas for convertida, acontecerá o mesmo à energia da outra. Isto fará com que tenham que voltar a reexaminar completamente as ideias sobre do espaço e do tempo, pois estas partículas não respeitam a velocidade limite de transmissão que julgam ser correta, ou seja, a velocidade da luz. Terão descoberto, então, algo que se desloca mais rapidamente do que alguma vez imaginaram. Esta comunicação instantânea entre as duas partes dos gêmeos constitui a base da comunicação de todas as entidades espirituais do universo. É o mesmo mecanismo que, em 1987, permitiu que todos tivessem ficado a conhecer instantaneamente a disposição da Terra para a mudança. É assim que eu me comunico instantaneamente com a grande fonte criativa. Isto confirma a forma de funcionamento do universo, tal como vos disse em canalizações anteriores. Pergunta número 35. Enquanto estamos em período de aprendizagem, somos capazes de compreender verdadeiramente a real estrutura do universo? Não. Tal não seria correto. A sua duplicidade seria revelada, o que não serviria àquilo que estão a conseguir com tanto êxito na Terra. Um dia, quando o planeta deixar de estar em período de aprendizagem, tal como vocês o conhecem, os humanos terrestres no planeta conhecerão muito mais. Pergunta número 36. Interesso-me por computadores. Até onde irá essa tecnologia? Estamos no caminho certo para criar máquinas que nos ajudem? Os computadores são perigosos? A vossa tecnologia de computação foi imprescindível para poderem lidar com a ciência da nova era. Considerem os avanços que puderam fazer. Cada vez que constatam esse tipo de aceleração científica, deveriam saber que está correta. No entanto, a vossa prova é o que irão fazer com esse conhecimento enquanto estiverem em aprendizagem. Será utilizado como uma arma? Ou será usado em benefício do meio ambiente, tendo em vista as descobertas relacionadas com a recuperação da saúde das populações? Sobre a tecnologia dos computadores, estão a menosprezar o aspecto mais evidente que se possa imaginar. Por que não se limitam a considerar o comportamento do computador terrestre mais extraordinário, que atua dentro dos crânios dos seres biológicos que vos rodeiam? Por acaso desejam dispor de meia tecnologia ou pretendem a tecnologia completa? Aumentariam, instantaneamente, o seu conhecimento sobre os computadores em 10.000 vezes se começassem a combinar aquilo que já sabem com a química. O computador eletroquímico é a forma de atuar do universo. É como atua a sua biologia e o seu cérebro. Quando começarão a investigar a combinação entre essas duas partes? Isto não tem nada a ver com a criação de células vivas. Trata-se simplesmente de uma tecnologia que combina parâmetros elétricos com parâmetros químicos para criar um poder e uma velocidade inimaginável.
tal como aqueles que têm agora nas suas próprias cabeças. Como vos parece um computador capaz de recordar tudo o que aconteceu em 50 anos? Tudo armazenado no espaço de uma noz? A partir da imitação do que o espírito faz dentro da sua natureza terrena, encontrarão muitas respostas científicas e técnicas. Pergunta número 37. Nos escritos anteriores, disse que os nossos resíduos nucleares constituíam um dos principais perigos que enfrentávamos presentemente. Esses resíduos parecem ser permanentemente indestrutíveis e voláteis? O que podemos fazer em relação a este assunto? Os resíduos nucleares ativos são, de fato, o maior perigo que enfrentam. Já tiveram a oportunidade de verificar como uma vasta zona pode permanecer contaminada durante imenso tempo devido a um acidente atômico. Pensem na tragédia que seria perder uma boa parte do seu país por causa de uma situação desse tipo, simplesmente por ignorarem substâncias enterradas a grande profundidade que se aproximam de um ponto crítico quanto à sua atividade. Neste momento, enquanto você lê isto, existe uma pequena cidade no continente americano cujo nome começa por H, que está prestes a entrar nessa situação. Ocorrerá um verdadeiro desastre se ignorarem o que se passa, pois tudo isso é tão simples como a física básica. No entanto, para agir, não precisam de esperar que ocorra uma catástrofe. Não guardem a ideia de que esses resíduos são para descartar. Não é necessário e, na maioria dos casos, não funcionaria. Uma substância ativa como esta é como ácido. Façam o que fizerem, será apenas temporário, até que ela devore tudo que se contata. Jamais aguardem nos oceanos e nos lagos. A verdadeira resposta deveria ser evidente. Estes resíduos têm que ser neutralizados. Já falei disto em canalizações anteriores, mas desta vez ampliarei a informação. Há muitas formas de neutralizar esses resíduos, mas a única que atualmente está ao alcance da sua tecnologia é bastante simples e pode ser utilizada. Deveriam virar-se imediatamente para a biologia da Terra. Pesquisem os micro-organismos que já conhecem e que são capazes de consumir essas substâncias ativas, tornando-as inofensivas. Utilizem o conhecimento científico para os cultivarem, para aumentarem o seu número e a eficiência a fim de devorarem esses resíduos. Talvez se perguntem por que isto ainda não foi implementado se esses organismos já foram descobertos? Para obterem uma resposta, considerem os seus governos. Exijam que se complete a investigação e que se dê andamento ao processo. Considerem a política terrena para entenderem por que não foram plenamente informados sobre isto, ou por que esse projeto não foi devidamente financiado. Um organismo desse tipo é muito pequeno, fácil de transportar e de crescer, e tanto faz ele ser alimentado por uma arma ou por resíduos. Já está na altura de os líderes da Terra abandonarem o medo das tecnologias capazes de alterar o equilíbrio do armamento. É uma ironia da ciência que a utilização das novas descobertas, visando a paz ou a guerra, dependam com frequência do seu próprio grau de iluminação. Neste preciso momento, estão lidando com uma das mais extraordinárias ferramentas para questões ambientais jamais desenvolvidas, onde se inclui aquela de que acabei de referir para acabar com os resíduos nucleares. Da mesma forma, também já estão preparados para receber uma grande quantidade de tecnologia que servirá para prolongar o seu período de vida, aumentar o controle sobre as doenças e a saúde em geral. Não permitam que o medo de uns poucos impeça o bem de muitos. Pergunta número 38. Receio que o ser humano não consiga compreender completamente as suas constantes referências ao fato de nos encontrarmos num tempo linear, enquanto que o universo se encontra no tempo do agora. Pode dar-nos algum exemplo para clarificar isto? É realmente difícil compreender como podem existir os dois enquadramentos temporais ao mesmo tempo. A sua intuição serve muito bem para entender essa questão,
pois não podem compreender verdadeiramente como o agora funciona, enquanto não deixarem de estar inseridos neste esquema do tempo linear. Como esta é a essência da sua duplicidade, convém que continue protegida. Não obstante, vou dar uma analogia muito simples e breve relativa ao que deseja saber. Imagine uma linha de trem que foi construída de forma a fazer um enorme círculo. Sobre esta linha está um trem que representa você mesmo. Este trem está sempre em movimento, mantendo praticamente a mesma velocidade. Assim, a linha é a estrutura temporal linear e o trem é você, em movimento temporal linear, movendo-se sempre para frente, desde o ponto onde estava para o ponto onde estará. As entidades universais, incluindo Cryon, encontram-se no centro desse círculo, observando como você passa através do seu tempo linear. Posto que o universo construiu a linha, assim como as linhas de outros acontecimentos do tempo linear, sabe exatamente o que está acontecendo, assim como os acontecimentos que acabarão por ocorrer, capazes de romper o círculo. Ou seja, sabemos quanto tempo durará o seu Sol e quando acontecerão os encontros com os corpos em trajetórias de colisão. Tudo isto se encontra num momento muito afastado do seu tempo linear. Em consequência, mantemo-nos tranquilos, observando os vossos movimentos. Em qualquer momento desejado, podemos olhar para a direita ou para a esquerda para ver não só o que aconteceu, mas também onde o seu trem se encontrará no futuro. É assim que podemos estar no estático agora, enquanto vocês estão em movimento. O que não sabemos, porém, é o que vocês vão fazer no trem que corre na linha que nós construímos. Quantos vagões mais acrescentarão ou subtrairão? De que cor será o trem? Irão destruí-lo ou preferirão limpá-lo e mantê-lo em bom estado de funcionamento? Permitirão que se degrade até não poder funcionar mais? Farão com que se torne mais eficiente, o que alterará a sua velocidade? Todas estas coisas dependem exclusivamente de vocês. Esta é a situação. E é a razão pela qual podemos garantir que, ainda que não exista a predestinação do seu futuro pessoal, desde a perspectiva do universo, sabemos, apesar de tudo, onde vão dar todas as linhas. Pergunta número 39. Começa a sentir-se a grande objeção científica e religiosa aos ensinamentos desses novos tempos. Quando leio essas críticas, algumas delas parecem-me válidas. Se isso existe e é real, por que não podemos vê-lo, tocá-lo, medi-lo e conseguir que se repita? As suas afirmações anteriores sobre a gravidade, a astrologia e a cura são muito criticadas por homens e mulheres, muitos dos quais são bastante inteligentes, possuem mentes abertas e estão sempre dispostos a dar ouvidos à razão. O que tem a dizer sobre isto? No início do século XVIII, um homem extraordinário, inteligente e temente a Deus apareceu na costa ocidental do seu continente, com vestes de peregrino. Está cheio de veneração e de respeito pela natureza e por Deus. Aí está por desígnio, tendo escolhido o difícil caminho de se confrontar com aqueles que, na sua opinião, tinham comprometido a sua integridade em questões divinas. Por consequência, todos consideram a intenção dele como genuína, incluindo o espírito, e conduz com êxito o seu povo a um novo princípio e a uma nova terra. Porém, um dia, é procurado por outro homem que o considera como alguém perto de Deus. Este outro homem confia-lhe uma visão que tivera, garantindo-lhe que vira o futuro. Diz ao peregrino que há ondas invisíveis no ar, capazes de transportar uma voz a grandes distâncias. Assegura que um dia será possível falar instantaneamente com alguém situado noutro continente e acrescenta que a sua visão o leva a dizer que até a música e outras maravilhas viajarão através do ar. O peregrino sabe que aquilo são maluquices, porque ele mesmo, apesar de estar tão próximo de Deus, não teve qualquer visão e, por a ciência da época, nunca teria encontrado nenhuma prova de que seja assim.
Muito perturbado por este homem louco, o peregrino pede a Deus que castigue a sua essência maligna. O homem em questão é afastado e, mais tarde, assassinado, por se ter considerado que tinha uma aliança com o diabo. Nos tempos atuais, o cenário não é muito diferente. A sofisticação da sua sociedade arredondou um pouco a coisa, mas a essência desse exemplo ocorrido no início do século XVIII permanece a mesma. Os seus líderes religiosos dizem que Crayon faz a obra do diabo, e os cientistas asseguram que não encontram qualquer prova acerca da validez dos seus escritos. Logo, nada disso não tem validade. Para eles, você, que passa a mensagem de Crayon, não passa de um palhaço. Para os líderes religiosos, é um satânico. Regresse por um momento à história do peregrino. O homem que teve a visão, claro está, tinha toda a razão. As ondas de rádio, que são magnéticas, envolviam completamente o peregrino, inclusive enquanto estava ali, negando-as, uma vez que o universo as cria naturalmente. As ondas já existiam e esperavam por ser descobertas e utilizadas para transportar a voz e a música. O peregrino não podia vê-las e a ciência da época ainda não dispunha de qualquer meio para medi-las. Por conseguinte, as ondas não existiam para ele. Acrescente-se que qualquer um que visse o futuro, sem, para tal, ter sido autorizado pela Igreja e por seus escritos, era considerado como um satânico. É apenas uma questão de tempo até que esses ensinamentos se tornem totalmente reais para vocês e passem a ser aceitos pela sua ciência. Ao contrário das centenas de anos que levaram para descobrir as ondas invisíveis da época do peregrino, a partir de agora, bastarão poucas décadas para descobrirem algumas das verdades invisíveis de Crayon. Portanto, aqueles que duvidam, digo: tenham cuidado com a forma como julgam o mensageiro só porque desconhecem a mensagem. Pergunta número 40. Finalmente, uma pergunta médica. Conseguiremos dominar a SIDA? A síndrome da imunodeficiência adquirida? Nesta altura, já deviam saber que não posso revelar o seu futuro. Isto não é devido a qualquer limitação, mas porque são vocês que o controlam por completo. Eu desfruto das surpresas tanto como vocês. O que posso dizer é que o mecanismo para o controle dessa doença encontra-se bem ao seu alcance. Com o tipo de progresso iluminado que recentemente foi demonstrado no planeta, o espírito espera que o encontrem e, com isto, descubram outros mecanismos muito mais gratificantes em relação à invasão biológica por pequenos organismos. Ainda que, para alguns, possam parecer enigmáticas, as minhas canalizações sobre o funcionamento deles já contêm as respostas. De fato, até é possível que, quando esses escritos forem publicados, a resposta à sua pergunta já tenha sido encontrada. Lembrem-se, a polarização e o magnetismo jogam um papel muito mais importante na sua saúde do que atualmente julgam e acreditam. Há muito mais por descobrir. Crayon nas notícias. Alguns prognósticos de observação científica dos guias e mestres que chegam. Vejam as canalizações de agosto de 1993 e de setembro de 1993, as páginas 62 e 71, respectivamente. Vamos aos prognósticos. Explosões de raio gama, uma extinção distante? Como foguetes explodindo no céu noturno, as explosões de raio gama libertam uma torrente de fótons de alta energia, centésimas ou décimas de segundo, antes de se extinguirem. Esses fogos de radiação encontram-se entre os fenômenos mais misteriosos observados no universo. Ninguém descobriu ainda as fontes dessas explosões e não se sabe se a origem está na nossa galáxia ou muito para além dela. Revista Ciência News, volume 14, do dia 5 de fevereiro de 1994. Outra. Os cientistas detectam estranhas explosões no céu. Washington. Misteriosas explosões duplas de emissões de rádio que têm a sua origem perto da superfície da Terra foram detectadas por um pequeno satélite concebido para detectar explosões nucleares.
Desde que a primeira dessas explosões foi detectada em 5 de novembro, um instrumento conhecido como Barba Negra, montado a bordo do satélite Alexis do Laboratório Nacional de Los Alamos, com um custo de 17 milhões de dólares, já registrou cerca de 100 explosões desse tipo, que nunca foram descritas na literatura científica, segundo Dan Holden, o principal investigador do projeto Barba Negra. The Grand Rapids Press, 15 de fevereiro de 1994.